Bom, pessoal, hoje eu trago para vocês o review de uma teologia sistemática que ela não é como a minha preferida na sua área, no seu nível, que é a teologia sistemática do Charles Hodge, embora seja da mesma editora. Mas é uma teologia sistemática maravilhosa, uma ótima teologia sistemática de um calvinista dispensacionalista. E o que ele traz de bom? Ele mostra a teologia de uma maneira que agrada todos os leitores. Ele apresenta de uma maneira muito boa, onde pentecostais, calvinistas, cessacionistas, continuistas vão gostar desse material. É um material de um homem que segue a linha dispensacionalista, diferente da minha, mas que tem muito a ensinar, um material tremendo, em 2 volumes, tá bem? Então ela fica ali, entendeu? Sabe? Ela fica ali no meio do caminho em termos de tamanho, tá? Ela não vai se comparar à do Turrentini ou uma dogmática reformada, ou até o pessoal que gosta daquelas que estão um degrau abaixo do Norman Geisler. Mas ela é uma obra que está ali, vamos dizer assim, seria uma obra em um volume grande, embora ela tenha 2 volumes. Eu estou falando da teologia sistemática do Lewis Sperry Chafer, tá? Esse material que já foi muito pedido aqui no Nascido, é um material com muito conteúdo teológico e é um material muito legal, que vale muito a pena você adquirir. Inclusive, uma curiosidade, esse material aqui, quando um pentecostal me pede uma teologia sistemática que não seja de um volume, como por exemplo a do Millard, a do Gruden, que são mais simples do que essa daqui, é essa daqui que eu indico, porque ela tem essa pegada da forma como ela apresenta o conhecimento, de uma maneira muito didática, de uma maneira muito boa. Mesmo ele sendo calvinista, ele explica a linha teológica, ele explica a soteriologia de uma maneira magnífica. Então, vamos lá, vamos parar de falar e vamos conhecer esta maravilha em 2 volumes, que é a Teologia Sistemática do Chafer, a famosa teologia do Chafer. Bom, pessoal, como vocês estão? Olha o pastor Raul aqui com mais um review para vocês. Teologia Sistemática do Lewis Sperry Chafer. Aqui nós temos os 2 volumes, o volume de 1 a 4 e de 5 a 8. São 2 volumes, entendeu? Que nos apresentam os 8, né? São 2 tomos que nos apresentam os 8 volumes, tá? A gente vê que o volume 1 ele é mais gordinho, né? Ele tem mais conteúdo e é isso aí. Vamos dar uma lida aqui. Lewis Sperry Chafer nasceu em um lar cristão, sendo filho de pastor. Formou-se em música na Faculdade e Conservatório de Oberlin, nos Estados Unidos. Dono de uma bela voz, Chafer começou ainda jovem seu ministério cantando. Posteriormente, tornou-se evangelista. Sua amizade com C.J. Scofield, que teve início em 1903 e foi até a morte do famoso pregador em 1921, influenciou e redirecionou seu ministério. Em 1922, mudou-se para Dallas, Texas, com o propósito específico de fundar o Seminário Teológico de Dallas, fato que ocorreu em 1924, e onde serviu como presidente e catedrático de teologia sistemática até a sua morte em 1952. A teologia de Chafer caracteriza-se como bíblica, calvinista, pré-milenista e dispensacionalista. Porém, acima de tudo, ele foi um poderoso expositor da graça de Deus. Tá bom? Então, o que acontece? Na questão soteriológica, ele é calvinista, entendeu? Mas ele é pré-milenista e dispensacionalista. Ele não é aliancista e amilenista. Tá bom? Então, esse é um aviso que eu deixo para vocês. Então, esse é o Lewis Sperry Chafer. É a teologia sistemática que eu indico quando um irmão pentecostal quer uma teologia mais exaustiva. É essa maravilha aqui que eu indico. Então, vamos começar a dar uma olhada. Vamos ver primeiro o volume 1. Pessoal, ela é uma publicação única em diversos aspectos, né? Então a gente começa, olha, Lewis Perry Chafer, Teologia Sistemática, aí tem a dedicatória, tá? O prefácio, que todo aluno deve ler com cuidado, olha.
Então vem o prefácio, é bem grande, pessoal. Prefácio. E aí vem o Programa Divino para as Dispensações. Ele defende fortemente o sistema dispensacionalista. A Igreja, o corpo de Cristo, olha só. É um material bem rico, ó. Conduta humana e a vida espiritual, angiologia, tudo isso aqui está no prefácio, tá? Tipologia, profecia, a posição presente de Cristo no céu, agradecimentos. Lewis Sperry Chafer. Então, até a página 33, tudo isso daqui você tem só do prefácio. Isso daqui é só um prefácio, um geral. E aí a gente chega no índice, entendeu? Do volume, do tomo 1, né? Onde nós temos aqui o índice do volume 1, olha. É muita coisa que tem nesse material, pessoal. Aí a gente vem, volume 1, tá vendo? Aqui foi a abertura, ó, volumes 1 e 2, é o geral da obra. Agora aqui a gente entra no volume 1. Lembram-se que aqui tem o volume 1 a 4, tá? Nesse primeiro prolegômenos, bibliologia, teontologia. Começam os prolegômenos. Primeiro, a palavra teologia, várias definições da teologia, usos gerais, atitudes existentes para com as escrituras, introdução à bibliologia, já é o capítulo 2, ó. A origem sobrenatural da Bíblia, a Bíblia, o monoteísmo, a doutrina da Trindade, e aí vai. Divisões gerais. A gente vem aí, no capítulo 3 a gente entra onde? Em revelação. No seu uso teológico, o termo revelação é restrito ao ato divino de comunicar-se com o homem, o que de outra forma este não poderia conhecer. Dessa forma extraordinária, a revelação, visto que se origina em Deus necessariamente, é basicamente dependente das agências e meios sobrenaturais. Nada poderia ser mais vantajoso para o homem, nem há qualquer coisa tão certa do que o fato de que Deus falou ao homem. A pergunta satânica, Deus disse, Gênesis 3:1, sempre é a substância do racionalismo humano com relação à revelação divina. É engendrada pelo pai da mentira e é estranha à intuição natural do homem. Olha que coisa interessante. A pergunta satânica, Deus disse, sempre é a substância do quê? Vou até marcar aqui, ó, do racionalismo humano. É um ponto para a gente prestar muita atenção. O racionalismo humano ele é contra a revelação divina. 3 doutrinas distintas importantes. Revelação e razão. Olha só. Revelação e inspiração. Revelação, inspiração e iluminação. Natureza da revelação. Tá? Aí ele vai explicar. Ó, natureza da revelação. Aí vem, no capítulo 4, a gente tem o quê? Inspiração. Explicando a inspiração das escrituras. Vou até correr mais rápido. Aí vem, capítulo 5, canonicidade e autoridade. Trinitarianismo. Introdução ao trinitarianismo. Após investigar a verdade fundamental da existência de Deus e mostrar alguma evidência quanto às suas perfeições como vistas em seus atributos, o seu propósito soberano e a sua autorrevelação através dos seus nomes, tudo que está abrangido pelo teísmo e é uma divisão geral da teontologia, falta agora inquirir-se se Deus é, com relação ao seu modo de existência, uma unidade absoluta ou subsiste como uma pluralidade de pessoas. Se ele subsiste como uma pluralidade de pessoas, que pessoas são essas e qual o seu número? Ao reconhecer que a palavra Trindade não é encontrada no texto sagrado e que a doutrina que ela apresenta não é diretamente ensinada dessa maneira, o Dr. W. Lindsay Alexander afirma: embora uma verdade não seja formalmente enunciada na Escritura, ela pode estar implícita nas afirmações da Escritura, a ponto de ela se tornar a expressão necessária e própria dessas afirmações. Nesse caso, a doutrina é uma conclusão retirada indutivamente daquilo que a Escritura anuncia, e assim é tão verdadeiramente uma doutrina da Escritura quanto qualquer lei natural, como a lei da gravidade, por exemplo, que é uma doutrina da natureza. Embora admitamos que a doutrina da Trindade não permaneça com o mesmo fundamento como as doutrinas formalmente enunciadas na Escritura, reivindicamos para ela autoridade igual, com base em que ela está envolvida nas afirmações da Escritura, e é a expressão e a evolução própria delas. Como uma doutrina, ela é uma indução humana,
das afirmações da Escritura, mas a indução, por ser feita com justeza, é tão parte do ensino de Deus em sua palavra como é qualquer uma das doutrinas que têm sido formalmente enunciadas. Os fenômenos, para usar a fraseologia de quem? Bacon, que é bacon, tá? Comentário bacon, lembram o bacon? Com os quais temos que tratar aqui são, de um lado, o fato claramente revelado de que há apenas um Deus, e por outro lado, o fato revelado não menos claramente de que há três a quem os atributos e qualidades da divindade são atribuídos no mais alto sentido, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambas as afirmações devem ser recebidas por todos que reconhecem as Escrituras como regra de fé. A questão é como elas devem ser formuladas, de forma que, sem fazer injustiça a qualquer uma expressão harmoniosa e justa da verdade total contida nela seja alcançada. Tá? Muito legal. Considerações preliminares, as três desonras, definição geral, a ênfases verdadeiras, tá? E aqui, ó, a prova da doutrina trinitária. Esse capítulo é muito legal, cara. Atributos divinos são eternos. A atividade eterna dos atributos. Atributos exigem tanto o agente quanto o objeto. Deus é suficiente em si mesmo. O agente e o objeto são pessoas. Pluralidade em Deus é uma trindade. A Bíblia sustenta a razão. Revelação. Olha só. Como a Escritura presume a existência de Deus, com base no fato de que ele nunca começou a existir, de igual modo e pela mesma razão, as Escrituras presumem um modo triuno de existência da divindade. As três pessoas ocorrem como os autores da revelação e não devem, por causa disso, serem magnificadas isoladamente, como os sujeitos da revelação. A existência do autor de qualquer livro é suposta, e é verdadeiro dessas realidades que a doutrina da existência triuna não está baseada numa asserção direta da Bíblia ou de qualquer uso, palavra essa que não é encontrada no texto sagrado. O termo trindade veio a ser usada no segundo século da era cristã. É de grande importância que os nomes de Deus sejam auto-revelados e que no Antigo Testamento o nome Elohim seja plural e que no Novo Testamento o nome Theos, embora singular, seja representado na pluralidade triuna como Pai, Filho e Espírito Santo. Ó. A doutrina da Trindade demonstrada no AT. A doutrina da Trindade demonstrada no Novo Testamento. E aí vai. Ó. Aí vem a estrutura da doutrina, aí chega no volume 2. Tudo isso aqui é o volume 1, ó, tá? Volume 2. Angiologia, antropologia e amartiologia. Anjos, homem e pecado. Pecado junto com homem é certinho, né? Angiologia, introdução à angiologia. Fatos gerais a respeito dos anjos. Aqui, ó, o pecado de Satanás, que fala dos anjos caídos também. Satanologia, o caráter maligno de Satanás. A abordagem desta matéria, difícil e intrincada, certa pergunta parece a saber: qual é a extensão concedida aos anjos no exercício de seus poderes com relação ao mal? As implicações da Escritura e as deduções da razão afirmam, em resposta a essa pergunta, que muita coisa é possível com relação ao pecado dos homens e é impossível com relação aos anjos, e estranho a eles. Não há evidência alguma de que os anjos são tentados nas esferas daqueles pecados que encontram expressão através do corpo humano, relações imorais, glutonaria e perversão das funções corporais normais. É igualmente certo que não há ocasião para avareza, parcimônia ou roubo entre os anjos, visto que, até onde sabemos, eles não possuem a preocupação da posse, seja do tipo que for. Na verdade, é mais fácil descobrir os pecados que são predicados dos anjos do que listar aqueles que eles, por razões óbvias, não praticam. O pecado angelical está em linha com dois males intimamente relacionados: o orgulho, o ambicioso e a mentira. O cosmos é totalmente mau. Os empreendimentos de Satanás no cosmos. Natureza pecaminosa do cristão.
Ó, triunfo final sobre todo pecado, que tem as notas no final de cada volume, tá? No final de cada volume, pessoal, ó, nota, a gente tem as notas, tudo isso aqui é nota. Teologia Sistemática, que é o volumes 3 e 4. 3 e 4, Soteriologia, lembrando que ele é calvinista. Introdução à Soteriologia. A Pessoa do Salvador, 7 Posições de Cristo. Sofrimento na Morte. A morte de Cristo de acordo com vários textos nas Escrituras. A morte de Cristo de acordo com Gênesis. A morte de Cristo de acordo com a profecia do Antigo Testamento. A morte de Cristo de acordo com os Evangelhos. A morte de Cristo de acordo com Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, e aí vai. Olha só. Terminologia bíblica relacionada ao sofrimento e morte de Cristo. Expiação, perdão e remissão, culpa, justiça, justificação, penalidade. A obra consumada de Cristo. A obra salvadora do Deus triuno. Economia do reino futuro. Economia da presente graça. Salvação na graça que Deus realiza por aqueles que creem, inclui, entre outras coisas, o lugar do salvo na posição como um filho de Deus, um cidadão do céu e um membro da família de Deus. E visto que toda posição exige uma maneira de vida correspondente, deve ser esperado que uma regra de conduta tão exaltada como a do próprio céu seja exigida do crente. Bom, esse daqui é o primeiro tomo, tá bom? Aqui, ó, ele já está vindo para a escatologia, ó. Profecias a respeito do Cristo no fim. Desculpa o barulho, vocês vão acho que ouvir um barulho aí do fundo, porque o pessoal está passando cabo aqui fora da sala. Não tem jeito, pessoal. Temas principais da profecia do Novo Testamento, tá? E aqui a gente já entra em escatologia nesse primeiro tomo. Então, o primeiro tomo ele te dá uma ideia geral muito boa da teologia. Vamos dar uma olhada correndo no segundo tomo, pessoal, senão esse vídeo vai ficar enorme. Então, a gente começa aqui com o volume 5, tá? 5, 6, 7, 8. A gente vai ter Cristologia. Então, o verbo pré-encarnado, Filho de Deus, introdução. Cristologia, a qual este volume todo é dedicado, é a doutrina que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Na tentativa de escrever sobre esta pessoa digna de adoração ou a respeito de suas realizações incomparáveis, realizações estas, quando concluídas, trarão redenção perfeita, exercidas para a sabedoria infinita do atributo da graça divina, que manifestou o Deus invisível às suas criaturas e subjugou um universo rebelde no qual ao pecado foi permitido demonstrar a sua muitíssima malignidade, as limitações de uma mente finita que está enfraquecida por uma percepção errônea de tudo que é aparentemente demais. Samuel Medley expressou esse senso de restrição quando escreveu: "Ah, se eu pudesse falar do valor inigualável! Ah, se eu pudesse anunciar publicamente as glórias que em meu Salvador brilham! Eu me elevaria e tocaria os instrumentos celestiais e competiria com Gabriel enquanto ele cantasse em notas quase divinas." O batismo do Verbo encarnado, o batizador. Vocês vão ver, pessoal, que o papel ele é bem fino, tá? Por quê? Porque é muito conteúdo. Aqui nós temos 8 volumes em 2. A necessidade, o modo, evidência filológica, ó, a ressurreição do Verbo encarnado. A morte e a ressurreição de Cristo são partes componentes de um empreendimento divino estupendo. Se ele não tivesse morrido, não haveria base alguma sobre a qual poderíamos repousar aquelas poderosas realidades que sua ressurreição proporciona. E se ele não houvesse sido ressuscitado dentre os mortos, não haveria um proveito em sua morte, um Salvador, uma personificação viva daquilo que foi proposto por sua morte. Reino eterno do Verbo encarnado. Passagem da era do reino para a eternidade, que se segue marcada por poderosos eventos transformadores. Na verdade, este tem sido o método divino de ação, quando outras maiores mudanças dispensacionais têm sido operadas. Tais mudanças inauguram e tornam obrigatória uma nova ordem de um relacionamento entre Deus e o homem. Será lembrado que houve 7 dias envolvidos na criação, 7 aspectos do pacto feito com Noé, 7 aspectos do pacto feito com Abraão, 7 aspectos no pacto palestino
e 7 aspectos no pacto feito com Davi. Os últimos 3 desses pactos asseguram toda a bênção para Israel através do tempo e da eternidade. 7 eventos estupendos e transformadores da era servem como uma separação entre a era mosaica da lei e a presente era da graça. Lendo essas coisas me dá vontade de aprender sobre o dispensacionalismo progressista, pessoal. O nome do Espírito Santo, tríplice nome da divindade, títulos descritos, textos determinantes, o poder para fazer o bem, o fruto do Espírito. A razoabilidade da ordem dirigida a todo crente para ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18, é mantida tanto pelo fato de que Cristo instruiu seus discípulos que nenhum serviço deveria ser feito antes do Espírito Santo descer sobre eles, quanto pelo fato de que em cada empreendimento subsequente importante é dito que eles foram enchidos novamente para esse serviço. A obra do Espírito Santo no crente e através dele é, como já foi indicado, uma obra tanto negativa, uma vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, quanto positiva, um resultado daquilo que vem de dentro, que é bom. Além do mais, o enchimento do Espírito, conquanto proporcione um triunfo sobre o mal, tem como seu objetivo mais importante uma vida vital e positiva e um serviço que somente Deus, o Espírito, pode realizar. Olha, aí vem o fruto do Espírito, batismo ritual, os credos, demonologia, o milênio, dom de línguas, Babel, normas para a glossolalia. Ele fala da glossolalia aqui. As línguas devem ser dirigidas a quem? A Deus. A elocução deve ser uma oração. O elemento de ação de graças deve estar presente. As línguas podem ser entendidas somente pela interpretação. Alguém deve interpretar o dom complementar, se há qualquer uso do dom de línguas. Olha só. Somente 2 no máximo num culto podem exercer o dom. Não sou eu que estou falando, é o Schaeffer, tá? As mulheres devem se manter caladas na igreja. Olha só. Pentecostes, Logos. Pentecostes. No Pentecostes, Deus tinha reunido os judeus de todos os países sob o céu, para eles ouvirem o evangelho em sua própria língua materna. A sugestão é que eles retornassem a seus países com a mensagem ouvida e assim evitassem um longo atraso que a experiência de um missionário no aprendizado da língua do povo a quem ele vai teria causado. Estava no poder de Deus reverter a experiência de Babel, que ele, evidentemente, fez por determinado tempo na Jerusalém daqueles dias. O dom de línguas apareceu em conexão com a entrega do evangelho aos judeus no Pentecostes, em Jerusalém, Atos 2, 1, 21. Mais tarde, em Samaria, e finalmente a entrega da mensagem aos gentios na casa de Cornélio. Dos anjos, o apóstolo fala das línguas dos anjos, das quais naturalmente nada pode ser conhecido. Então é isso, ó, louvor, mandamentos, ó, sumário doutrinário. Aí no volume 8 tem o índice geral da obra, de todos os volumes, tem o índice remissivo, ou seja, é um volume só com isso, cara. E essa é a teologia do Schaeffer. Bom, pessoal, essa belezinha aqui em 2 volumes é a Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer, entendeu? Ele é doutor em divindade, doutor em teologia, ex-presidente e professor de teologia sistemática no Seminário Teológico de Dallas. Então é um cara, assim, fenomenal e eu tenho o maior orgulho em trazer para vocês o material deles. Se eu indico, indico tanto para os reformados quanto para os nossos irmãos pentecostais. É uma obra de muita qualidade, é uma obra magnífica. Inclusive os nossos irmãos pentecostais, quando me pedem, como eu disse, me pedem um material que sai daquele de um volume, eu indico essa daqui. Amém? Então essa daí. Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer, link na descrição onde você encontra por um preço justo e com garantia que você vai receber. Amém? Espero que vocês tenham gostado do review. Até a próxima, em nome de Jesus.